E aí, beleza? Eu sou o Raid e hoje o review é do Mars 68, teclado magnético barato, mas que não abre mão de qualidade ou desempenho. Começando agora, nós vamos falar sobre suas versões e os seus preços. Para começar, nós vamos ter três versões: a versão SE, a versão intermediária e a versão Pro. A versão recomendada vai ser a intermediária e a Pro. A SE eu não recomendo porque ela vai ser bem inferior e não vai ter RGB. A intermediária, para começar, vai ter um valor baixo e vai ser tipo uma Pro com um desempenho e uma qualidade inferior, mas ela já vai ter o RGB e vai ser um pouquinho mais barata. Mas a versão que eu mais recomendo vai ser a Pro. A versão Pro ela vai ter um melhor desempenho e qualidade de construção e mods de fábrica. A versão que eu peguei foi a Pro, só que infelizmente eles me enviaram a versão errada e acabou que eu fiquei com a versão intermediária. Essa versão intermediária aqui eu consegui reembolsar o valor e fiquei com ela de graça, basicamente, porque eles me deram todo o valor que eu paguei de volta. Mas quando eu paguei ele, foi por volta de uns 300 ou foi 298 reais. Inclusive, se você quiser achar um preço mais barato nesse teclado, é só você entrar lá no grupo de promoções do nosso canal. Lá vamos ter várias promoções e esse teclado aqui já chegou a aparecer por 314 reais, já com impostos inclusos. Claro, na sua melhor versão, a Pro Trim Mode. Bom, se você se interessou, o link do grupo é o primeiro da descrição. Agora aqui aprofundando um pouco mais nas versões, nós vamos começar aqui pela bateria das versões Trim Mode. Ambas as versões Trim Mode vão ter 3.750 mAh de bateria. Todas as versões, inclusive a versão SE, vai ter 8 kHz de polling rate. As versões Trim Mode nós vamos ter uma pequena diferença. A versão Black, que é a intermediária, vai ter 1 kHz no 2.4 GHz, enquanto na versão Pro nós vamos ter 8 kHz de polling rate, mesmo usando 2.4 GHz. Todas as versões vão ter 0,01 mm de rapid trigger, todas as versões vão ter 64 kHz de scan rate e todas as versões vão ter switches diferentes. Mas basicamente a versão Mars 68 normal nós vamos ter o Tian King Pro Magnetic Shaft. Por enquanto nas versões Pro nós vamos ter o switch Purple Star, que é o mesmo do Mu 68 Ultra. A única que vai ter uma plate diferente vão ser as versões Pro, que vão ter a plate FR4. O RGB todas as versões vão ter, em exceção da SE. Todas as keycaps vão ser diferentes. Em todas as versões as keycaps vão ser diferentes. Então, para começar aqui na versão SE, nós vamos ter a ABS e ela vai ser aqui em cima, essa keycap. Nas versões intermediárias, como a minha, ela vai vir em ABS e vai ter aqui do lado as keycaps. Nas versões Pro, nós vamos ter keycaps em PBT, Side and Gravity, que nem essa daqui que estou mostrando aqui na câmera. Agora, a última diferença é que nessa versão SE, ela vai vir sem nenhum mod de fábrica. Junto com o teclado, na caixa vão vir alguns outros acessórios, sendo eles 3 switches extras da versão que você comprou, um removedor de switches e keycaps do pior que tem, um cabo com 1,80 m de comprimento e caso se você compre a versão Trim Mode, ele vai vir aqui junto o dongle. E por último, mas não menos importante, a capa anti-poeira. Agora aqui falando sobre design e construção desse teclado, ele vai ter uma case completamente feita em plástico e é um plástico que sim passa uma sensação de qualidade. Pelo preço, vale a pena esse plástico, eu acho que é justo, mas ele não vai ser superior a teclados mais caros. Aqui na parte de trás ele vai ter 4 pezinhos emborrachados, sendo 2 aqui e mais 2 desse outro lado. Aqui ele também vai ter esse pezinho de altura aqui, nível 1 e nível 2. Ele também vai possuir essa partezinha com algumas informações sobre o teclado. E aqui embaixo, se você comprar a versão Trim Mode, vai ter a partezinha aqui Bluetooth, Wired e a versão Wireless, que é com o dongle 2.4 GHz. E para ativar é simples, é só puxar essa chavinha para onde você quer. Exemplo aqui, passei para o lado, ele ativou porque está no dongle, que está no computador. Agora se eu quiser ele para o cabo, eu passo aqui para o meio e pronto. Já vai estar como cabo, aí é só conectar e vai estar funcionando pelo cabo. Para o Bluetooth você vai ligar aqui,
Aí ele vai fazer uma luz aqui e aí você pode conectar pelo seu computador. Aqui do lado ele vai ter uma leve inclinação e como vocês podem ver aqui, ele não vai ter a caidinha do Ultim. E uma curiosidade que eu tenho é que ele vai ser quase completamente igual ao ND63 Pro, em exceção do switch, PCB e a plate. Sua construção vai ser completamente igual à do ND63 Pro, então aqui o plástico é o mesmo, é a mesma case. Aqui ele vai ter os mesmos pezinhos, o mesmo negócio emborrachado aqui. Ele também vai ter esse meio igual, vai ser tudo igual. A diferença é que ele vai ser Trimode, vai ter switch melhores, PCB melhor e uma plate melhor. Então basicamente ele vai ser uma evolução do NT63 Pro. Sobre as keycaps desse teclado, elas vão ser feitas em ABS na minha versão, mas na versão que eu realmente comprei, vão ser em PBT. Então pode relaxar sobre questão de qualidade. E essa daqui, mesmo sendo feita em ABS, eu senti que ela tem uma qualidade sim, e não vai ser uma coisa ruim. Ela também vai ser aqui no estilo Double Shot, mas infelizmente não vai ser tão espessa. E pelo que eu vi nas especificações desse teclado, elas vão ser teclas no perfil Cherry. Seus switches na minha versão vão ser os switches Tian Wang, mas nas versões mais superiores, como a Pro, vão ser o switch Purple Star, o mesmo switch que vem no Mu 68 Ultra. Esse meu switch aqui, ele vai ter um pequeno difusor de RGB aqui, ele vai ter, se eu não me engano, 35 gramas de ponto de atuação e vai ter 0,01 mm de Rapid Trigger. Aqui na parte de trás ele vai ter um pequeno nomezinho aqui que eu não consegui identificar, mas parece algo com um C e depois tem um T no final. A olho nu aqui você consegue ver que ele não vai ter nenhuma lubrificação, então é recomendado que você faça uma pequena lubrificação nesse teclado. E outra coisa que eu não gostei nem um pouco foi a digitação dele. Ele me lembra bastante um switch azul, só que magnético. Claro, ele não vai ser o som igual, mas a zoada vai ser tão alta quanto. Sobre os estabilizadores desse teclado, eles vão vir basicamente sem lubrificação, ou quase nada, bem imperceptível. Falando em som, eu também não gostei do som desses estabilizadores, eu achei bem alto. Os estabilizadores não vão ser algo tão ruim quanto o do Fan 60, mas eu não vou recomendar ele se você busca ter uma ótima digitação. Agora voltando aqui a falar sobre essa parte que você coloca os switches, você pode perceber que ele vai ter aqui o RGB virado para o sul, então pode relaxar quando for comprar keycaps novas. E ele também vai ser muito fácil de tirar os switches, então pode relaxar se você também quiser trocar os switches. Agora aqui eu vou ensinar vocês como entrar e baixar o software. Primeiro você vem aqui, MAR68 Software. Você pesquisa exatamente isso aqui, aí vai dar nessa página aqui. Como vocês viram, eu já entrei, né? Mas eu não cheguei a mexer no software, eu só conectei. Você vai ter aqui a opção de baixar o software e aqui a versão de web software. Eu vou botar Open Device, que vai ser o web software. Aí você pode autorizar o seu, você vai clicar mais ou menos aqui ou aqui no meio. Aí você vai parear com o seu, conectar e vai ir. Aí você pode colocar aqui em Language, você coloca em português. Aqui nós vamos ter a versão da UI do software e pode clicar já no seu teclado. Entrou aqui, você vai ter algumas opções. Primeira vez que eu estou entrando aqui com vocês, provavelmente ele vai pedir para você calibrar os switches no início. A primeira página que ele vai abrir já é a página do Rapid Trigger. Você pode botar aqui as teclas que você quer, WSD, Shift, Control. Aí coloca aqui 0.01 mm. Aí você coloca aqui em 0.01. Aqui em cima você coloca 0.01 também, se você quiser. Aí se você não quiser, é só colocar 0,10 ou só 10 mesmo. Aqui no caso é o Quick Reset e o Quick Trigger. Aqui é o Quick Reset e aqui no verde é o Quick Trigger. Aqui vai ser a ponta de ativação. Aqui você pode ativar a Dead Zone se você quiser. Eu vou deixar desligada. Você clicou aqui nas que você queria, já botou quanto você queria de Rapid Trigger, Quick Trigger. Você pode clicar aqui em salvar. Depois de salvar aqui, todos os teclas já vão estar funcionando no 0.1. Aí você pode testar se você quiser, ou então você pode calibrar de novo o teclado aqui. Eu não vou calibrar porque eu já calibrei na primeira vez que eu entrei no software aqui, só para dar uma olhada nessa primeira página. Aí pode vir aqui em efeitos de luz, que vai ser o RGB, ser 15 opções de RGB. Resposta aqui temos mais 4 e aqui mais um, que você pode criar totalmente da sua forma. Pode escolher suas teclas e ir mudando de cor. Aí beleza, você vem aqui em ações, nós vamos ter o A, aí você pode colocar várias dessas opções. Eu vou colocar esse SLCD. Aí ele vai abrir essa página aqui, você vai clicar na letra D. Aí, pronto, salva. Vai ficar, já vai estar funcionando o SLCD. Então, quando você quiser usar, é só testar. Aqui em básico, nós vamos ter a opção do modo anti-fantasma, que é modo anti-ghosting. É o algoritmo que vai escolher o ponto de atuação, mas eu não vou deixar ativado. Aqui é a configuração de suspensão do 4 GHz. Você pode mexer nisso aqui se quiser. Esse aqui eu não vou colocar porque é só se você tiver ativado o anti-ghosting. Aí aqui na última opção nós vamos ter os perfis. Aí se você quiser criar, você pode editar o seu, criar um outro e mudar as opções.
Aí você pode alternar. Aqui embaixo temos importar, para se você quiser enviar para outra pessoa, e aqui exportar se você quiser de outra pessoa. Aí aqui em cima, nas configurações, você pode clicar aqui em firmware. Aí se precisar fazer o download do firmware, ele vai deixar aqui. Aqui em cima temos a bateria e o layout do teclado. Basicamente é isso o software. Software simples, mas tem tudo que você precisaria. Agora eu vou passar aqui no final do vídeo só para fazer um pequeno resumo e umas considerações finais sobre o que a gente viu aqui sobre esse teclado. Para começar aqui, como vocês podem ver aqui na imagem, vamos ter adicionado o teclado MAS68 Wireless. Isso serve tanto para a versão Pro, tanto para a versão normal, que é a que eu tenho. Só vamos ter a diferença de switches e uma parte da construção. Então, para começar aqui na versão do MAS68 aqui que eu tenho, vai ter 0.18 milissegundos de latência, que é a mesma coisa do MAS68 Pro. A dead zone de 0.01, que é 0.011. Vamos ter RT, que é o Rapid Trigger, de 0.01. Vamos ter sim o Snap Tap e o SLCD. Vamos ter o layout 65%, que nós temos aqui essa parte aqui com essas setinhas. Nós também vamos ter aqui do outro lado a parte do switch, que vamos ter o Tianwang, que é esse daqui do meu. Eu vou até tirar para vocês darem uma olhada. Deixa eu tirar o RGB para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui tem esse switch azulzinho, né? Beleza. Enquanto na versão do MAS68 Pro, ele vai vir com o switch Purple Star, que é o mesmo do Mu68 Ultra. Aí agora eu vou ativar aqui só para poder continuar aqui com vocês. Ele vai ter aqui a construção plástico 8. Ele vai ter a mesma construção, literalmente a mesma construção do ND63 Pro. Então ele vai ser basicamente um ND63 Ultimate, só que com um nome diferente, porque eles só mudaram aqui a PCB e os switches. E talvez um pouco da construção, e se mudou eu não percebi. Aí nós vamos ter os acessórios, que eles mandaram um cabo, que eu não tô com ele agora, tô usando ele com o dongle no 2.4 GHz. Eles mandaram também um puller, os switches, e foi isso que veio na caixa. A conectividade dele vai ser tanto wired quanto wireless e todo tipo, vai ser Trimode no caso. Arrumar aqui, Trimode. Ele vai ter software na web e no app, o que é muito bom, né? Eu prefiro 1000 vezes usar o software na web, principalmente para mim que o conteúdo, porque eu não preciso ficar baixando um monte de drive no meu computador. É bem mais fácil você mexer pelo web software. O preço dele vai estar entre R$330, R$300, mais ou menos esse valor aí que eu paguei. Eu recomendo que vocês entrem lá no grupo de promoções, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem quiser entrar, o grupo é gratuito, vai ter várias promoções, também eu vou postar sobre lançamentos de teclados e muitas outras coisas sobre periféricos em si. Para as observações eu deixei aqui. Bom, caso não for usar o wireless, recomendaria pegar o Mercury 68, é mais barato e melhor. Realmente isso aqui não tem como contestar. Quando você for comprar esse teclado aqui, se você for comprar ele pelo Trimode, vale a pena sim, mas pelo preço dele, que é um preço bem competitivo, porque vamos ter Mini 60, vamos ter também o Mercury 68 e vários outros teclados que tem por aí. Eu acredito que o Mercury vai ser melhor. Não cheguei a testar, mas eu já comprei para trazer para vocês aqui no canal. Inclusive, se vocês quiserem ficar aqui para ver o próximo vídeo, eu vou ficar bem feliz. Mas basicamente é isso. Se vocês querem encontrar um teclado melhor, eu esperaria verem um review tanto do Mini 60 tanto quanto do Mercury 68, para garantir que vocês vão fazer a melhor opção. Aí aqui, onde comprar, eu deixei aqui OLX ou importado. Você compra ou na OLX, que vai sair um pouco mais caro, ou talvez até mais barato, porque na OLX esse teclado não sai tanto. E importado, que você compra pelo AliExpress. Você entra lá no grupo, vê o link e tudo mais, pronto, compra. Aí o link aqui, como eu já disse, vai ficar na descrição. Quem quiser entrar no grupo, sejam bem-vindos. E é isso, basicamente é tudo que a gente viu hoje sobre ele. Mas bom galera, eu vou deixar aí minha recomendação para esse teclado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre ele ou qualquer outra coisa aqui no canal, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou ler. Se vocês tiverem também qualquer crítica construtiva ou então alguma recomendação para eu trazer conteúdo aqui no canal, é só deixar aí que eu vou ler todos os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistir e valeu!